Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, estamos aqui no dia 30 de abril, estamos nesse nosso toque, nessa nossa conversa a respeito de eleições municipais 2020. Estou eu aqui, jornalista Sérgio Lerrer, aqui de São Paulo. Aqui do meu ladinho está o advogado eleitoral Joelson Dias, ex-ministro do TSE, que está em Brasília. E do lado do Joelson está o Gilson Cosati, vereador, presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, que está em. Você está em Iraí ou Encantado, Gilson? Encantado hoje. Está Encantado, uma cidade de nome bonito, pelo menos aqui participando da nossa live. Essa live que faz parte de uma série que o Pro Legislativo tem feito, semanalmente convidando pessoas que falem a respeito de preocupações desse momento, sejam preocupações relativas a políticas públicas ou preocupações de antevisão que já estão sendo tratadas agora, como a questão das eleições. A gente, até fazendo uma pequena introdução, enquanto nosso público entra, nós estamos transmitindo, essa realização hoje é uma parceria Pro-Legislativo e UVB, estamos transmitindo pelo Facebook da UVB, pelo Facebook do Pro-Legislativo e pelo YouTube do Pro-Legislativo e um outro portal parceiro que é o ADM Município também. A proposta hoje é que já se fala bastante sobre a questão das eleições municipais. Muita gente pergunta, não, mas puxa, estamos aqui combatendo o Covid, a questão do coronavírus, o país preocupado com isso, será que é a hora já de discutir eleições? A verdade é que o próprio combate, do meu ponto de vista como jornalista, passa também pela questão política, passa pela visão de gestão pública, de administração pública, e se acredita que na medida em que o fluxo político também permanece vivo, e as eleições fazem parte desse fluxo político, o país também pode andar para frente, a gestão pública pode andar para frente, a administração pública pode andar para frente. Agora, o que é conveniente ou não conveniente nisso, seja do ponto de vista da Constituição, seja do ponto de vista político, é o que a gente vai abordar aqui. Quais as possibilidades, quais os cenários, né? Nós já temos até pessoas aqui participando, já tem até uma mensagem aqui para o presidente Gilson, lá do Danilo Falcão. Bom dia, forte abraço, presidente Gilson. Né, o Danilo eu até acho que conheço, mas não me lembro de que cidade ele é. Se quiser dizer aí, Danilo. E também a nossa audiência que quiser marcar a presença, também vai ser lembrada da mesma forma, trazendo aqui os seus recadinhos e seu registro de presença. Eu vou pedir então uma palavrinha inicial de cada um, ó, mais um recadinho, acompanhando a live aqui de Água Doce, Santa Catarina, a vereadora Paula Cristina Gatelli. Muito bem-vindo. Outra audiência da UVB. Bom dia, presidente Gilson. E é o Irineu Antônio Arndt. Se quiser colocar a cidade, também a gente coloca aqui. Né? Já vi que o Gilson vai ser o mais popular entre nós aqui, Joelson, hein? Com certeza. É natural esse carisma dele. Tá, ok. Eu vou pedir uma abertura de cada um, que cada um em 3 minutinhos, para não estender, a gente poder fazer uma coisa mais rápida aqui, de talk show, de conversa. Qual, entre as várias preocupações dos vários cenários relativos a essa questão das eleições, o que preocupa mais vocês, dentro desse ponto de vista de incerteza, eventuais incertezas, hipotéticas incertezas relativas às eleições do final do ano? Começar aqui com o ex-ministro do TSE, Joelson Dias. Joelson, palavra com você. Bom, Sérgio, preciso começar primeiro, claro, elogiando a iniciativa do Pró-Legislativo na realização de mais esse importante evento. Você sempre muito preocupado, muito compromissado com esses temas da nossa democracia, do fortalecimento das nossas instituições republicanas. Dizer também da minha alegria dividir esse espaço com o meu presidente, querido vereador Gilson, e também dizer do meu testemunho, da sua construção na nossa querida UVB, junto com vereadores de todo o país, de um espaço democrático para discussão, para reflexão desses importantes temas. E não poderia ser diferente num momento como esse, em que vivemos essa lamentável pandemia, discutir também o seu impacto no processo eleitoral, mais especificamente nas eleições de 2020.
eu digo que, não menos preocupado do que com a nossa saúde pública, as necessárias medidas de isolamento social, o reconhecimento do estado de calamidade pública já pelo Legislativo Nacional e também por alguns legislativos nos estados, pelas próprias prefeituras, o estado de emergência, daí decorrente dessas necessárias medidas de contenção do vírus, nós não podemos esquecer também, eu digo sempre, da nossa saúde democrática. Aconteça o que acontecer, nós temos que nos apegar cada vez mais à nossa Constituição, precisamos buscar cada vez mais o diálogo entre as instituições, entre os poderes e entre as unidades federadas, com a mais absoluta e ampla participação da sociedade civil, mais ainda de segmentos sociais vulneráveis, porque só assim é que a gente vai conseguir efetivamente, juntos, encontrarmos medidas excepcionais para essa situação de urgência, de emergência. Não adianta pensarmos mais o mundo, pensarmos mais a nossa sociedade, e, consequentemente, pensarmos a nossa própria democracia, naquele estado tradicional de coisas, como se isso fosse passar de uma semana para outra. Durante muito tempo teremos que conviver com esse risco de contaminação pelo vírus, com esse risco de colapso do nosso sistema de saúde, falta de UTI, falta de respiradores, enquanto não se encontra a cura, mais ainda a vacina para essa doença. Por isso, a importância desse evento, em que discutiremos justamente que medidas, que soluções adotarmos em relação às eleições de 2020, de outubro de 2020, que já se aproximam. Tá ok. A palavra inicial do especialista, advogado especialista eleitoral, jurídico, Joelson Dias. Vou aproveitar aqui, antes de passar a palavra para o vereador Gilson Consati, mais algumas pessoas marcando sua presença, o Paulo Finamori, advogado lá de Vitória, Espírito Santo. O Irineu falou que é de Guaraciaca, Santa Catarina. Temos também aqui o Joilson, que é lá de Itacoatiara, Amazonas. Temos também aqui o Arraiá, né, que mandando um abraço para o Gilson também, vereador de Arraiá de Bahia. Temos aqui a jornalista Suzana Reis, que é lá da Câmara Municipal de Campos do Jordão. O Mariano Dias, né, lá de Tianguá, Ceará, né? E aqui uma mensagem do Maurício Macedo: a sociedade precisa de mais debates nessa área. Falar em política é muito importante, é só ver como muitos estados estão sofrendo nesse momento, pois demonstra a falta de investimentos na área de saúde pública. Isso é política. Então, o pessoal pode ir deixando aqui seus recadinhos, que nós vamos, na medida do possível, dando vazão. E agora passar a palavra para o presidente da União dos Vereadores do Brasil, o Gilson Consati, para fazer a introdução dele. Gilson. Primeiro, uma satisfação grande aí, Sérgio, de ser parceiro do Pró-Legislativo. Tem feito aí um trabalho fantástico nessa área da comunicação, de cada vez mais nós colocarmos e buscarmos essa aproximação, os agentes políticos do Brasil, os agentes políticos municipais. Também te dizer, Sérgio, que nós estamos muito felizes de fazer essa live aqui, principalmente quando nós temos o doutor, que é o meu vizinho, foi meu vizinho de Brasília, né, de escritório, o doutor Joelson Dias, um grande advogado eleitoralista, um grande jurista, foi ministro do TSE em Brasília, conhece tudo sobre o direito eleitoral, o direito que busca aproximação do cidadão com os seus agentes políticos, na defesa dos agentes políticos e, acima de tudo, da democracia. A UVP tem posições claras nesse momento quanto às eleições de 2020, nós entendemos que é extremamente e é fundamental a realização das eleições, porque nós entendemos que no momento de crise como nós estamos, o país está vivendo, e algumas pessoas defendem o AI-5, defendem que se não tenha mais Congresso, que se feche o Supremo Tribunal Federal, e eu entendo totalmente diferente. Nós temos que fazer
através da democracia representativa, fazer as grandes mudanças do país. Muitas vezes, nós somos interpretados como políticos que querem só o mal para a população, mas, na verdade, é totalmente diferente. Nós somos o fruto de uma sociedade, nós somos o fruto dos cidadãos e da cidadã de cada município do país. E, na medida em que somos o fruto, nós representamos essa sociedade e precisamos estar cada vez mais preparados. E o momento de uma pandemia como esse, que ninguém esperava, estávamos todos preparados para uma eleição. No momento em que fecham-se os cartórios, começa a trabalhar a questão online, virtual, eu não sei se nós vamos conseguir fazer nesse ano uma eleição virtual também, porque a essência da eleição é o candidato levar a proposta ao seu eleitor, é vender a sua propaganda, de fazer com que o eleitor entenda, dentro das várias propostas de uma eleição, qual é o melhor caminho, qual é a melhor candidatura. Então, nesse sentido, na medida em que nós vemos que essa pandemia está aumentando, está chegando cada vez mais com mais número de mortes nesse país, cada vez mais as pessoas estão comprometidas com salvar a sua vida, eu não entendo que a eleição possa acontecer no primeiro momento. Eu vejo os TSE, eu vejo os TRS, todos dizendo, não, vai ter condições de fazer eleição. Sim, lá nos gabinetes não tem como fazer eleição, eu quero saber, chegar a proposta na rua, o candidato levar a sua proposição para o eleitor, se vai ter essa condição. Nesse momento, nós vemos que está muito difícil de acontecer as eleições, que precisam, sim, cada vez mais ser eleições, mas que se entenda o momento para o cidadão, que logo aí na frente vai ficar sem emprego, vai ficar sem renda, aí vai se gastar muito dinheiro público para manter uma eleição e em detrimento da nossa própria população. Então, a minha abertura é nesse sentido, eu já mais uma vez agradeço aí poder participar desse grande acontecimento que o Sérgio Lério está promovendo hoje aqui. Ok, mais um abraço aqui para o Gilson, do Francisco Neri. Já vamos ter também aqui algumas perguntas da plateia, né? Tem também Marataízes, sul do Espírito Santo. Temos diversos estados aqui, já anotei uns 15 estados presentes aqui na nossa live. Joelson, primeira questão, talvez do ponto de vista de cronograma legal. Existe um prazo para poder, digamos assim, caso venha a se tomar uma medida de que a eleição vai ser adiada, algum tipo de decisão nesse sentido? Existe um prazo para ela ser tomada? Bom, primeiro eu queria ressaltar a minha felicidade de ouvir do presidente Gilson, da sua UVB, essa afirmação que não poderia ser diferente, não esperava outra coisa, de compromisso com a democracia, com a realização das eleições. Eu acho que nós temos vários cortes em relação a isso, nós não estamos numa situação de tudo ou nada, e o desafio está justamente em, juntos, autoridades, sociedade civil, encontrarmos esse meio termo. Por exemplo, já tem muita gente que se aproveita dessa lamentável crise sanitária, de saúde, para resgatar a proposta várias vezes derrotada da unificação das eleições. Claro que eu respeito o entendimento daqueles que avaliam que as eleições deveriam ser unificadas, os 7 cargos em disputa, de presidente a vereador, unificados em uma eleição, e muitos justificam que, por conta da crise, prorrogado isso, inclusive, para os mandatos, para que essa unificação aconteça em 2022. Eu sou membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, que está nesses dias justamente preparando um adensado estudo, mais uma vez renovando a sua preocupação com propostas como essa da unificação das eleições. Nós entendemos que isso prejudica principalmente os vereadores, principalmente os prefeitos, porque nós sabemos o impacto das eleições nacionais,
os temas municipais ficariam absolutamente, no nosso entendimento, no meu entendimento, comprometidos por conta dessa maior importância das eleições nacionais. Teríamos dificuldade com a justiça eleitoral, administrar, custear a administração dessas eleições, e o mais importante, o próprio eleitor se veria privado de, a cada 2 anos, sufragar a permanência ou a substituição do candidato, da candidata de sua preferência. Essas são apenas algumas ideias contrárias a essa unificação da eleição, e por isso eu dizia que temos um corte. Talvez nós tenhamos que discutir, sim, a prorrogação da data das eleições. Isso é uma possibilidade, a depender, como muito bem disse nosso presidente Gilson, dessas curvas de contaminação, de infecção, de necessidade de UTI e respiradores decorrentes da pandemia. Mas é muito diferente ter que, eventualmente, adiar as eleições para novembro, para talvez dezembro, como o próprio futuro presidente do TSE, o ministro Barroso, já o disse, de modificarmos os mandatos, por exemplo, prorrogarmos os mandatos. Nós podemos realizar as eleições em novembro ou dezembro, justamente para que a posse ocorra naturalmente no mês de janeiro. E ainda que se faça necessário, eventualmente, até mesmo a posse, prorrogar, adiar por algumas semanas, alguns meses, isso não tem absolutamente nada a ver com a unificação, e é essa clareza no debate, na reflexão que todos precisamos. Tá ok. Eu vou pedir para o Gilson fazer um comentário a partir da fala do ex-ministro Joelson, e vou justamente já mandar, posso fazer a fala em cima do comentário do Walter Pacheco. Não entendo como até agora não foi anunciado o adiamento dessas eleições, pois de que maneira poderemos ir até a casa do eleito, vender nossas propostas, do eleitor, né? De vender nossas propostas de maneira que está a pandemia do país, né? Então, justamente aí, pessoas que são candidatas ou já são vereadores, vão ser candidatos, que não estão encontrando perspectiva de fazer a campanha de um jeito democrático. Gilson, gostaria de comentar? O que eu entendo? Eu entendo primeiro que a UVP demorou até para manifestar, na semana passada nós temos uma live dando um posicionamento da UVP, porque nós entendemos que nesse momento ainda, até então, era preciso e é preciso ter muita cautela. O calendário eleitoral não mudou em nada. Continua agora, dia 6 de maio, termina a questão da transferência dos novos títulos, quer dizer, a janela para os vereadores mudarem de partido ou toque de domicílio para quem gostaria de ser candidato é 6 meses antes da eleição, também não mudou, terminou no dia 4 de abril. Então, nós estamos seguindo o calendário eleitoral, porque quem define o novo calendário eleitoral será o Congresso Nacional. O que nós estamos sentindo dos vereadores, ouvindo os vereadores? Essa questão que eu já coloquei no início aí. A dificuldade de chegar no eleitor. Nós vamos ter dificuldade, porque o TSE está anunciando para o mês de junho tomar a decisão quanto à realização ou não das eleições dia 4 de outubro. Eu, sinceramente, acredito que não vai acontecer no dia 4 de outubro a eleição. Nós estamos vendo já o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, também manifestando nesse sentido, que poderá haver uma mudança no calendário eleitoral. Os eleitoralistas, como o nobre doutor Joelson Dias, são contrários à unificação das eleições. O TSE já se manifestou contrário à prorrogação das eleições, à unificação das eleições em 2022. O Rodrigo Maia, já no ano passado, em abril do ano passado, quando da Marcha dos Vereadores, nós tivemos com ele a UVP com os presidentes das entidades estaduais, colocando essa questão da unificação da eleição, que na época tinha a proposta da PEC 56 para a unificação das eleições. O Rodrigo Maia se manifesta totalmente ao contrário. Mudou, com essa pandemia, mudou tudo e vai mudar.
Os prefeitos que vão, porventura, assumir o ano que vem, vão ter muita dificuldade financeira e econômica da eleição. Os vereadores que vão assumir os mandatos vão sentir lá nas câmaras de vereadores a dificuldade de solicitar auxílio para a sociedade, tanto no desenvolvimento municipal, quanto na questão da saúde, da educação e no desenvolvimento do município, vão ter dificuldade de verem atendidas as suas reivindicações, as suas pretensões, quanto à demanda e a busca do povo por melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, falar em eleição e prorrogação da eleição é um tema que ainda está muito em dúvida, estamos muito em dúvida. O TSE lançou na semana passada uma ideia de que os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, todos estão em condições de realizarem a eleição. Perfeito. Estão em condições de realizar as eleições. Por quê? Eu volto a dizer, estão nos cartórios, estão nos gabinetes, não estão nos mandatos ou em busca de um mandato, que é totalmente diferente de quem vai buscar voto. É totalmente eu, num gabinete, pensar a eleição, é diferente de eu ser o candidato que vai buscar o voto na casa do eleitor, na comunidade. E com essa pandemia que não se pode fazer aglomeração de pessoas, eu pergunto, como é que nós vamos fazer as nossas convenções? Serão virtuais? Como é que os candidatos vão vender as suas propostas somente pelo meio virtual, sem aproximação da sociedade? E a essência de uma eleição é o quê? Eu poder levar a minha proposta ao cidadão eleitor, para que esse eleitor, que também vai analisar a proposta dos outros pré-candidatos, para saber qual a melhor proposta que ele entender e que no dia da eleição vai para a urna, vai conferir o seu voto e vai confirmar o seu voto. Mas se eu não tenho condições de chegar nesse eleitor, de me reunir com uma comunidade, como que nós vamos fazer eleição nesse ano? Porque a pandemia, como já foi falado aqui, vai ter a curva e essa curva está aumentando e nós já temos mais de 5.500 mortes e eu acredito que nós vamos chegar em 50 mil mortes no Brasil. 50 mil mortes. Tem gente que não está acreditando, não está dizendo que não é nada, mas é muito sério, senão todos os governos do mundo não estariam fazendo as propostas e os ajustes todos e sem ter uma visão ali na frente do que vai acontecer. Nós temos muitos casos no país, e agora nesse mês de maio é o que vai acontecer cada vez mais, nós precisamos pensar, porque a essência da democracia, nós precisamos manter a democracia no voto, não é por indicação. Mas também nós temos que pensar que se o eleitor não tem condições de ouvir as propostas dos candidatos, que futuro eles vão ter ali na frente? Que futuro o cidadão vai ter na frente se não conhecer e não tiver a condição de conhecer o pensamento dos seus candidatos? Aí se fala que a política tem que melhorar. E eu acredito que tem que melhorar. Eu sempre digo, eu não acredito em nova política. Eu acredito na boa política, porque a boa política não tem número de mandatos, não tem idade, mas tem uma coisa que é fundamental, é a atitude. Se nós tivermos atitude, nós vamos fazer um bom mandato, como tem muitos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, que fazem bons mandatos nesse país. Então, nesse sentido que eu começo um debate aqui, valorizando cada vez mais a democracia, mas pensando que a democracia ela só vai se completar se eu, candidato, ou qualquer candidato desse país, tenha condição de chegar ao eleitor. E o eleitor vai ter a condição de analisar as propostas, porque ele vota na pessoa, mas também vota na proposta e, acima de tudo, na esperança de dias melhores para o seu município, para o seu estado e para o país. Nesse sentido é que nós começamos essa boa conversa aqui. Joelson, eu gostaria que você se manifestasse a partir, já inspirado também por dois comentários que chegaram, que eu acho que na internet o bacana é o interativo,
a gente receber aqui o que as pessoas estão comentando. Aí vou te ler 2 recadinhos aqui. Quem está com mandato deve querer prorrogar eleições, mas tem muitos municípios sofrendo com péssimos gestores. Sou a favor de adiar, mas não 2 anos como alguns defendem. Acredito que é bom deixar para 6 meses após a normalidade no Brasil. O Maurício Macedo, lá de Bujaru, Pará. E tem também aqui o comentário do José Vicente Hipólito, que é lá de Belém da Paraíba. Não seria bem melhor adiar as eleições para o primeiro semestre do ano de 21? Muito subjetivo adiar semanas, porque teremos o pós-Covid. Enquanto parlamentar, sugiro essa ideia. Então, inspirado por esses 2 comentários, gostaria que você fizesse mais algumas colocações. Bom, uma coisa é certa, essa pandemia durará enquanto não descobrirmos a cura e a vacina. A gente tem que lembrar que esse isolamento social tão necessário que nos encontramos hoje é justamente por conta disso que vem de nos dizer o presidente Gilson. Não é só para nos proteger da doença, como muita gente está achando, mas, na verdade, é para evitar o colapso do nosso sistema de saúde. Porque se todo mundo se contamina de uma vez, nós já sabemos que não terá leitos de UTI e respiradores para aqueles 10% que, pelas estatísticas, pelo que aconteceu nos outros países, pelo que vem acontecendo no Brasil, precisarão de respiradores e de UTI. Eu nem sei como é que essas pessoas defendem isso, eu queria ter essa bola de cristal que alguns têm, que achando que se porventura se infectar, se contaminar, que não se agravará o seu estado de saúde e que, em se agravando, vai encontrar leito de UTI e respirador nos hospitais. Essa, de uma certa forma, é a única razão de ser desse isolamento social, para que aos poucos a população se contamine, porque não tem como evitar essa infecção, o vírus é extremamente contagioso, nós estamos vendo aí pelo elevado número de mortes, e lamentavelmente eu quero concordar com o presidente Gilson nesse sentido de que nós não atingimos a curva ainda, de que o número de mortes pode ser muito maior, mas é claro que da mesma forma que estamos buscando encontrar medidas para conciliar o atendimento nos hospitais, construir hospitais de campanha, de emergência, aumentar o número de respiradores e de UTI, a gente também precisará do mesmo tempo para administrar a questão da realização das eleições municipais de 2020. O ministro Barroso toma posse como presidente do TSE somente no final de maio, mas ele já é ministro, já é o vice-presidente do tribunal e com certeza já tem conversado com o parlamento, porque, claro, qualquer alteração nas eleições dependerá de uma emenda constitucional, mudança na nossa Constituição, já que a data vem prevista na própria Constituição. Nós teríamos que discutir aquele famoso artigo 16 da Constituição, o princípio da anterioridade, porque todos nós sabemos que, apesar da lei entrar em vigor, ela não produz os seus efeitos nas eleições que ocorrerem até um ano depois da vigência da lei. Então, nós teremos que administrar essa questão também, e me parece fundamental e necessário, porque estamos numa situação excepcional, e, como eu dizia, numa situação excepcional como essa, que jamais aconteceu antes, nós teremos que encontrar caminhos para, pelo direito, responder a essa situação de urgência ou de emergência. Teremos que ajustar o calendário eleitoral, isso também é muito importante, e por isso que o ministro Barroso já cogita, eventualmente, da necessidade de adiar essas eleições para novembro ou dezembro. E mais importante ainda, pode ser que mesmo adiando uma primeira vez, a depender da curva, da contaminação, do número de mortos e até mesmo das recomendações das entidades internacionais e nacionais de saúde, eventualmente a gente tenha depois no futuro que adiar mais uma outra vez, se porventura constatarmos o risco de novo colapso no sistema de saúde e mais necessidade de novo isolamento social. Porque, claro, nos próximos meses, esse é o esforço, o desafio das autoridades, encontrar formas de a população poder, aos poucos, retornar às suas atividades normais, mas nós não podemos nos iludir. O isolamento social, o distanciamento social continuará necessário, o uso de máscaras, o uso do álcool gel, o uso de EPI, não poderemos todos, numa mesma loja, nos encontrarmos ao mesmo tempo. Com certeza vai demorar muito mais tempo para abrir cinemas, teatros, qualquer lugar de aglomeração. Basta lermos, acompanharmos pela imprensa o que está se passando na Europa, o que se passou na China, todos esses lugares, nos próprios Estados Unidos,
em que a pandemia chegou antes e em que a curva se acentuou antes, também o número de mortos. Por isso é que, num primeiro momento, pensar, acho que quase certo, esse adiamento mesmo para novembro e dezembro, eventualmente até para o primeiro semestre de 2021, mas termos a convicção, a clareza de que isso não significa prorrogação de mandatos, de que isso não significa unificação das eleições em 2022. É muito diferente discutirmos qual a melhor data, se novembro ou dezembro, ou se no primeiro semestre de 2021. É muito diferente discutirmos a prorrogação eventual até de mandatos por algumas semanas, alguns meses, do que discutirmos a questão da unificação das eleições. Então, precisará de um esforço concentrado de todas as instituições, do Parlamento Brasileiro, da Justiça Eleitoral, dos próprios vereadores, dos próprios prefeitos, porque todos eles têm muito a dizer, todos eles têm a sua experiência muito a contribuir para que a gente, aos pouquinhos, defina como realizaremos essas eleições. É muito importante o contato, a ida à casa do eleitor, principalmente em eleições municipais. É assim que se ganha o voto, nos comícios, nas reuniões públicas, mas nós teremos, talvez, para preservar a importância da realização das nossas eleições, não poderemos sacrificá-las, não poderemos adiá-las eternamente, nós teremos que conciliar as coisas, conseguir fazer os comícios dentro do possível, as reuniões pequenas, com o isolamento, o distanciamento entre as pessoas e todas as medidas de proteção, máscara, álcool gel, EPI, mas nós temos que já nos preparar por um incremento da campanha na internet, nas redes sociais, porque com essas medidas de isolamento ou distanciamento social, teremos sim que pensar na internet, nas redes sociais. E a Justiça Eleitoral terá o compromisso de criar essas plataformas, de criar meios para que aquele candidato, candidata, que não tenha tantas condições, eventualmente que não esteja nem sequer familiarizado com esse sistema de internet e redes sociais, possa também promover, dentro do possível, na mais absoluta igualdade de condições com os demais candidatos, a sua campanha. Por isso eu dizia que o esforço é conjunto das instituições com a sociedade e os partidos políticos. Porque, claro, não poderemos esquecer os segmentos sociais vulneráveis, o incentivo tão necessário à campanha das mulheres, por exemplo, por conta da sua subrepresentatividade. Os números brasileiros são vergonhosos, mas aí, claro, temos que pensar no jovem, nas pessoas com deficiência, nos negros, no segmento LGBT, em todos esses segmentos que queremos ver contemplados, não só com recursos para a sua campanha, mas efetivamente com assentos na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual, na Câmara dos Deputados, porque queremos, dentro da nossa diversidade, garantir, do nosso pluralismo, garantir cada vez mais a representatividade de todos esses segmentos nos nossos parlamentos. Presidente Gilson, aqui tem alguém assistindo o nosso debate em ambiente melhor. Boa tarde, nobre vereador Gilson, ícone incontestável da UVB. Estou te assistindo na belíssima praia do Rosado, município do Rio Grande do Norte. Receba meu abraço paterno. Nós, Carlinho do Rosa, nas residências, no escritório, ele está trancado numa praia, né? E, Gilson, agora um comentário de provocação, né? Até já meio sugerido em algum comentário aqui que nos chegou dos internautas, é que se por acaso for por esse caminho, né, que o Joelson Dias está falando, que de repente a eleição pode ainda ser realizada nesse ano, mas talvez aí o TSE divulgue vários e vários protocolos relativo ao nível de segurança sanitária, de procedimentos, como em todos os outros setores está ocorrendo, né? Por exemplo, bares e restaurantes, onde está sendo falada a reabertura, está sendo falado que vai ser ocupado metade das mesas, ou até um terço das mesas, com grande distanciamento, triplicando os chamados equipamentos também de limpeza de mãos em vários lugares, né? A Anvisa vai baixar normas também de como esterilizar os pratos ao chegar, sair da mesa, etc. Então, de repente, quem sabe vai se criar... Sim? Me permite um acréscimo. Nós não podemos descartar sequer, tal como acontece nas eleições suplementares, de eventualmente termos eleições diferenciadas,
Alguns municípios, a depender da gravidade da contaminação, do número de mortos, do colapso no sistema de saúde, talvez ter que adiar um pouquinho mais a realização das suas eleições, e outros em que eventualmente se comprovar por estudos científicos, nós temos sempre que nos basear na ciência, na opinião dos médicos, das autoridades internacionais e nacionais de saúde. É muito triste, é muito lamentável que essa grave epidemia tenha se tornado essa questão política, como se for uma questão ideológica, o que defende A, o que defende B, quando a gente tem a experiência dos outros países que estão, lamentavelmente, na nossa frente no número de contaminados e no número de mortes, para nos basear, para ver o quanto é grave essa situação. Então, até isso nós precisamos, eventualmente, cogitar, tal como acontece em eleições suplementares, quando se caça um prefeito, às vezes, de um ou outro município ter eleições diferenciadas ou ter que adiar um pouco mais, a depender da gravidade do estado de saúde. Porque se por acaso, Gilson, ocorrer essa questão de eleições com protocolos restritivos, que seria em tese aceitável e até previsível, né? Mas essa questão que o Joel está falando, de eleições talvez que descombinem, né? Você acredita que isso teria um grande impacto do ponto de vista de quem vai se eleger? Porque aí vai ser uma eleição predominantemente digital. Se o presencial vai ter uma série de protocolos, ele vai ser desacelerado o presencial e acelerado o digital. Isso pode mudar o perfil dos eleitos naqueles municípios? Pode mudar o perfil dos eleitos, preciso, com certeza. Mas eu concordo com muita coisa que o doutor Gel está falando. Eu acho extremamente importante, mas eu quero discordar de dois momentos aí. Primeiro é que ele diz assim, poderá ter eleição numa data e daqui a pouco mudar de novo para outra data. Ou fazer eleições diferenciadas. Isso, do nosso ponto de vista, não tem a mínima condição de acontecer isso. Ou o TSE e o Congresso Nacional definem uma data mais adiante para a eleição, ou realmente nós vamos ter que jogar a eleição lá para 2022. Quero falar sobre aqui um outro assunto que foi colocado pelo Dr. Joelson, e muito bem colocado, quando fala de recursos. Nós temos que ver recursos para as mulheres, para os negros, para o indígena, enfim, para várias categorias diferenciadas. O fundo eleitoral, essa enganação, eu sei que muitos juristas e políticos, na boa intenção, acreditaram na época que dinheiro público para as campanhas políticas ia beneficiar a população e, acima de tudo, os candidatos para ficar tudo no nível igual. Nós vimos em 2018 que foi uma grande mentira, uma grande falácia, uma grande enganação à população brasileira, que esse ano vai tirar mais de 2 bilhões do orçamento público do governo federal para dar para 22, 23 presidentes partidos. Por que para dar para 22 ou 23 presidentes partidos eu coloquei? Porque são eles que fazem a gestão desse dinheiro. Não existe uma regra uniforme para que todas as candidaturas tenham um percentual desse recurso. Os presidentes de partido, cada partido vai definir quem vai receber 5, quem vai receber 10, quem vai receber 1 ou quem não vai receber nada. Está totalmente injusto. Então, essas questões também têm que ser discutidas, e o momento é agora para se discutir, quando se fala na eleição e quando se tem uma pandemia do jeito que nós temos aqui, que vai impactar na eleição. A questão da eleição virtual, então, através das mídias sociais para se fazer chegar ao eleitor. Tem muitas pessoas que não vão ter condições de fazer. Tem muitas pessoas, e aí eu digo os mais antigos até, que fazem um bom trabalho nas câmaras de vereadores, daqui a pouco não tem essa habilidade de dar com as mídias sociais, e com o tempo nós vamos cada vez mais incrementar isso nas nossas vidas, na vida do cidadão, mas nós temos que ver que é uma medida muito drástica e muito radical, porque até a eleição passada de vereador, por exemplo, nós não podíamos usar o Facebook, nós não podíamos patrocinar o Facebook, hoje já pode, quer dizer, então, e daqui a pouco a eleição vai ter que ser só virtual. Não, nós temos que chegar no eleitor. O eleitor tem que ter esse direito de conhecer as propostas. Daqui a pouco o vereador Gilson tem condições de criar uma live, criar um Facebook, criar Instagram, mas o outro companheirinho dele,
não vai ter condições de criar porque não conhece, inclusive não conhece. Não falo nem na questão financeira, porque custa muito barato fazer isso. Mas ele não vai ter que chegar com as suas propostas ao eleitor. Não é o candidato que não vai chegar ao eleitor que vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é o eleitor, que não vai ser o papel e as intenções daquele candidato e qual é o papel que ele quer assumir, ou num parlamento municipal ou numa prefeitura. Muito na questão dessa eleição. Fundo eleitoral, prazos da eleição, viabilidade dessa eleição. Nós não estamos aqui, o doutor Joel falou muito bem, é grave hoje o momento do mundo, não é só do país, do Brasil. Nós ainda estamos no início, ou numa crescente, que muito mais vai acontecer, porque nós aqui, por exemplo, na região sul, nós vamos começar o inverno, e como vai ser? Ninguém sabe. Então, fazer política, fazer eleição num momento como esse é extremamente difícil para a sociedade, sem contar que quem paga a conta dessa eleição é a sociedade, é o eleitor, é o contribuinte, é o pagador de impostos, e o município, e o Brasil, e os estados estão totalmente com dificuldades financeiras, vai piorar, como eu já falei. Então, tirar do orçamento público 2 bilhões só para a questão do fundo eleitoral, que é uma novidade. A primeira eleição municipal que vai ter e não vai chegar para os municípios. E quanto custa para o Estado fazer a eleição? Eu não sei se o doutor Joel tiver a condição de me ajudar, se custa 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, quanto custa a máquina do Estado para fazer a eleição? Então, todas essas coisas é que a gente tem que analisar. O Congresso Nacional tem que começar a ouvir mais a sociedade. Infelizmente, ainda existe um grupo, mesmo com essa nova política que falaram, que foi apresentada em 2018, na eleição, se renovou bem o Congresso, mas o Congresso continua o mesmo. É aquela meia dúzia que comanda as votações, toda a pauta de votações é o colégio de líderes e, muitas vezes, o interesse do partido político não é o interesse nem do seu filiado, que dirá, quiçá, do eleitor brasileiro. Então, nós temos que discutir, nós temos que colocar a justiça eleitoral, ela tem que se aproximar do cidadão, com todo o respeito, ela tem que se aproximar do cidadão. Não só, eu me lembro de uma posse que eu fui do doutor Erval Sampaio, que ele dizia que o juiz tem que conhecer a realidade fora do gabinete. A justiça eleitoral tem que conhecer a realidade fora do gabinete. Os juízes, os desembargadores, os ministros comecem a conversar com a população e não só com os técnicos, para definir o que é melhor para o cidadão e para a cidadã nesse momento. Nós precisamos fazer uma pesquisa, inclusive, nacional, e o TSE poderia fazer isso. O que o cidadão pensa? Será que nesse momento, nesse ano, é interessante? Não é interessante fazer eleição. Então, são questões que, ao VB, infelizmente, nós não conseguimos nem nos movimentar para discutir com os nossos vereadores do Brasil, questões que nós temos que nos impor. Nós somos sempre, eu quero aproveitar aqui os vereadores, nós somos 57.900 homens e mulheres. Nós temos uma grande força política, mas precisamos ter uma linha de pensamento, umas bandeiras de luta e chegar lá em Brasília e mostrar. Não trocar o nosso apoio por uma emenda parlamentar, mas trocar o nosso apoio por convicção, por ideias, por um Brasil melhor. É isso que eu penso, é isso que eu coloco sempre aos vereadores. E nesse ano de eleição, nós precisamos também pensar e tentar chegar próximo ao Congresso Nacional, aos tribunais regionais eleitorais, para discutir juntos os agentes políticos que são parte desse processo, mas muitas vezes alijados desse processo, porque não são escutados, os municipais, o eleitor
e a eleitora do país, e aí sim, juntar Congresso Nacional, juntar tribunais eleitorais, justiça eleitoral e os agentes políticos municipais para nós discutir realmente essa eleição e achar denominadores, porque eu sempre coloco, quem vive a política é o cidadão de cada município brasileiro, de cada um desses mais de 5.500 municípios. Então, é nesse sentido que nós precisamos cada vez mais chegar próximo, discutir, mas que eles abram um espaço. Hoje, para chegar próximo do juiz eleitoral, do desembargador eleitoral, é muito complicado, mesmo sendo agente político, fazendo parte de todo esse contexto, mas parece que nós não conseguimos nem chegar na recepção dos tribunais. Eu queria agradecer aqui algumas escolas legislativas, pelo menos 4, 5 escolas legislativas que receberam o conteúdo da nossa live, mandaram para os vereadores e os quadros da casa. Eu acho muito bacana isso. Muitas vezes as escolas também ficam pensando apenas em fazer um trabalho presencial com curso, mas a escola legislativa tem essa responsabilidade de distribuir, ser curadora de conteúdo, né? Então, ter um conteúdo disponível, ter um live que nem de hoje, e fornecer, municiar para todos os quadros da casa, do meu ponto de vista, é sim uma função educativa da escola legislativa. Também aqui recebemos recados do Partido Verde, do PSB também, diretórios de cidades aqui do Brasil, que também estão compartilharam a nossa live. Muito obrigado aí pelo prestígio. E gostaria agora que o Joelson Dias comentasse os pontos falados pelo Gilson Cosati. Eu quero, assim, deixar claro que eu particularmente, não é uma defesa que faço de, eventualmente, se definir uma data para as eleições, pode ser que depois tenha que se adiar novamente, e também não estou a defender que a campanha aconteça somente pelas redes sociais e pela internet. O que eu quis, presidente Gilson, é trazer alguns pontos que eu considero fundamentais para o debate, questões que eu acho que enfrentaremos nos próximos meses, porque vários países já tiveram que adiar as suas eleições, ou estão a discutir o adiamento de eleições e referendos. Então, de novo, a gente não precisa reinventar a roda. Basta a gente ler pela internet, pelo Google. Hoje todo mundo tem mais fácil acesso para ver o que está acontecendo em alguns países, mundo afora. São várias as entidades internacionais também que avaliam o desempenho democrático internacionalmente, e são inúmeros, portanto, hoje, os documentos, a experiência de outros países que já nos antecipam as questões que enfrentaremos. Quando eu disse que, eventualmente, apesar de definir o adiamento para novembro, dezembro, pode chegar lá na frente a gente ter que repensar tudo isso, é porque todos nós, de novo, enquanto não acharmos a cura e a vacina, correremos o risco da contaminação se acentuar e no que esse risco se evidenciar, se concretizar, tomara que não, pode ser que medidas de isolamento social tenham novamente, tenham que ser retomadas. Então, nesses próximos 2 anos, que é o que se espera até que se encontre a cura, a vacina, tomara que encontrem antes, por isso muita gente critica o papel das universidades, o papel da pesquisa. A primeira coisa do governo foi cortar verbas da pesquisa, e nós precisamos das nossas universidades públicas, precisamos das pesquisas, principalmente o Brasil, que tanto sempre contribuiu em temas de saúde. Todos nós sabemos do nosso programa de combate à AIDS, por exemplo, modelo para todo mundo, premiado nas Nações Unidas. Quem sabe as nossas universidades tivessem mais recursos para a pesquisa, as nossas reconhecidas instituições brasileiras não encontrariam o remédio, a cura ou, eventualmente, até a vacina para essa lamentável doença. Então, nós não podemos, nos próximos 2 anos, descartar, além de todas essas medidas de higiene, a possibilidade de, eventualmente, renovarmos o isolamento, porque tudo vai depender do sistema de saúde, se tem UTI e respiradores para acolher as pessoas que mais gravemente foram acometidas pela doença. E, claro, nós não podemos cogitar de uma eleição feita somente pela internet, feita somente pelas redes sociais. Tudo isso é muito importante. Olha que maravilha esse privilégio, podermos agora, numa live, pela internet,
refletirmos, conversarmos sobre esses importantes temas. Mas nós não podemos imaginar que numa campanha todos os vereadores, os candidatos a prefeito, contarão somente com a internet e as redes sociais para a sua campanha. Porque, como o presidente Gilson, com a propriedade e a experiência de sempre, disse muito bem, não é nem só uma questão financeira, é que muita gente não conhece e, às vezes, nem quer usar as redes sociais, usar a internet. Então, essa liberdade que tem o candidato, a candidata, para realizar a sua campanha, tem que ser preservada. Mas nós não podemos fechar os olhos e enfrentar uma situação de urgência e emergência sobre essa com os métodos tradicionais. Nós já sabemos de antemão que teremos que conciliar as coisas. Quando pudermos nos ausentar um pouquinho mais das nossas casas, circular um pouquinho mais pelas ruas, precisaremos manter o distanciamento social, pelo menos 2, 3 metros da outra pessoa, usar as máscaras, a higienização, não poderemos ter aglomeração. Então, será uma campanha permeada por essa tentativa de equilíbrio, em que as redes sociais da internet será muito mais usada do que foi antes, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão retoma a sua importância, porque é mais um espaço em que o candidato, a candidata, o partido poderá formular as suas propostas, e aí eu digo sempre, se porventura tivermos mesmo essa necessidade, esse incremento, penso que a Justiça Eleitoral deverá providenciar as plataformas, meios, acesso, orientação, recursos, para que os candidatos, candidatas nos municípios possam fazer bom uso desses recursos de internet e, dentro do possível, visitar os eleitores, mas com todas essas medidas de segurança, de higiene necessárias para que o próprio candidato, a própria candidata também se proteja, porque nós sabemos a contaminação é intensa, muita gente assintomática, que a gente não vai saber de antemão que está contaminada e pode contagiar. Então, por isso é que teremos que encontrar um equilíbrio. E, presidente Gilson, como eu faço sempre, porque eu sou muito prestigiado pela UVB nos seus encontros, nas suas conferências, nos seus congressos, e eu sempre deixo uma sugestão, e quero deixar mais uma. Que maravilha essa sua intervenção, essa sua reflexão, e não poderia ser diferente, porque vem da sua experiência como vereador, como autoridade, como agente político, e vem de tudo o que todos nós aprendemos com esses vereadores, vereadoras competentes, experientes na própria UVB. Prepare, presidente, se me permite a sugestão, um documento denso, 7, 8 folhinhas, relatando à Justiça Eleitoral todas essas dificuldades, mas o mais importante, todas essas suas importantes sugestões. Leve ao conhecimento da Justiça Eleitoral, leve ao conhecimento do Congresso Nacional a posição da UVB, as ideias da UVB, as sugestões da UVB, e está no momento certo, nesse mês de maio, porque com certeza maio e junho a Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional discutirão a nova data, eventualmente a nova data de realização dessas eleições, e vai ser muito importante ouvir a UVB nesse processo. O que a UVB acha sobre esse adiamento das eleições, ouvir que a UVB nem por isso defende necessariamente a unificação das eleições, que isso é mesmo outra coisa, mas o mais importante, que tipo de propaganda, de campanha que a UVB enxerga possível nesse mundo de restrições, em que não será possível a aglomeração social enquanto não se descobrir a cura e a vacina. Quais as alternativas que temos? Porque nós precisaremos chegar nesse meio termo, nesse equilíbrio. Nós não poderemos prorrogar, adiar indefinidamente as nossas eleições. É muito importante que o eleitor se manifeste. E, claro, a Justiça Eleitoral buscará meios alternativos. Talvez as eleições por correios, as eleições por uma plataforma digital, pelo celular, pelo computador, que a própria Justiça Eleitoral disponibilize. Como eu dizia, talvez em alguns municípios as eleições ocorrerão em uma data, ocorrerão de um jeito. Nós teremos que pensar, pelo menos a título de reflexão, o que concluiremos dependerá de ouvir todas essas autoridades, ouvir a própria sociedade, ouvir a própria UVB. Isso é mais para frente. Qual é a conclusão? Como serão as eleições? Isso é um pouquinho mais para frente, agora no mês de maio, agora no mês de junho.
mas até lá nós temos que incrementar esse debate, essa reflexão, e não podemos descartar absolutamente nenhuma hipótese, justamente para que, pelo menos no debate, na conversa, testemos todas as hipóteses para ter certeza que a gente vai conseguir conciliar maior segurança na saúde, maior segurança para a nossa sociedade, para os nossos candidatos, para os nossos eleitores, para a própria justiça eleitoral, aqueles que administram as eleições, os servidores e os mesários, mas, ao mesmo tempo, também preservar a nossa democracia, realizar as nossas eleições, dar ao nosso eleitor o direito de dizer quem que ele quer que continue, quem que ele quer renovar, justamente porque temos nos gestores, nos agentes políticos, o papel, a responsabilidade de administrar num consórcio com a sociedade essa difícil questão de saúde pública posta por essa lamentável pandemia. Joelson, eu vou aproveitar que agora a gente já está encaminhando para o nosso encerramento. Por incrível que pareça, já vai ter passado quase uma horinha do início do nosso debate. E tenho fazer uma gentileza para o André Gonzaga aqui, que já está insistindo. O André fala o seguinte, queria aproveitar o momento de um advogado especialista, eu como vereador posso fazer uma doação de feiras básicas, álcool e máscaras? Ou isso caracterizaria abuso de poder econômico? É que tem mais 3, 4 perguntas na mesma linha a respeito deste momento. Você pode dar alguma orientação? Depois eu mando a conta bancária. A gente não pode esquecer que não é só o vereador, né, que quer saber como atender o seu eleitorado, como, enfim, cuidar até dessa questão assistencialista, agora muito necessária mesmo, porque tem muita gente em situações de risco no que diz respeito à sua saúde, muita gente continua tendo que trabalhar e trabalhando para nos permitir que as coisas continuem funcionando. Então, primeiro, os elogios a essa turma toda que está na linha de frente, os entregadores, os motoristas de ônibus, o pessoal da saúde, colocando em risco a sua própria integridade física, a sua própria saúde. Nós precisamos, primeiro, louvar, enaltecer o trabalho desses verdadeiros heróis que nos permitem manter esse necessário isolamento social no que diz respeito às atividades não essenciais. Agora, o que eu tenho recomendado sempre é que, talvez, mais do que entregar alguma coisa, algum bem, que sempre depois pode resultar numa discussão sobre a antecipação da propaganda, o abuso do poder econômico, sempre que se entregar uma cesta básica, ainda que o álcool gel, ainda que máscaras, ainda que algum equipamento de proteção individual, isso sempre pode gerar uma discussão. O que eu tenho sugerido é que, enfim, os vereadores, os candidatos, pré-candidatas, procurem incrementar o debate, a orientação, a reflexão de como as pessoas podem se proteger, como buscar, como ter acesso a esses benefícios emergenciais que já foram criados pelo governo para atingir justamente esses segmentos mais necessitados, para lidar com essa difícil questão econômica também que a pandemia nos coloca. E, claro, não mudou nada em relação ao calendário eleitoral, às vedações na legislação. Qualquer manifestação pedindo o voto, ou qualquer manifestação que tenha aquelas palavrinhas mágicas, como a Justiça Eleitoral já decidiu, que numa eventual promoção pessoal sugira que o candidato, a candidata já antecipa a sua campanha, isso, claro, continua o risco para ser multado pela antecipação da propaganda eleitoral, mas mais do que isso, a depender do que for distribuído, como for distribuído, na quantidade que for distribuída, na forma que for distribuída, é claro que pode responder, sim, também depois por abuso do poder econômico. É muito diferente se criar uma iniciativa ali que se evidencia como nitidamente assistencialista, até necessária, sem qualquer conotação política eleitoral, sem qualquer proveito, promoção eleitoral nisso, de outras atividades práticas que acabam se aproveitando dessas questões sociais para se promover também eleitoralmente. E teríamos tempo aqui, Sérgio e Gilson, para discutir, por exemplo, a questão das condutas vedadas, a preocupação dos prefeitos, por exemplo,
com as vedações da lei das eleições, do artigo 73, do artigo 74, em relação às condutas vedadas, de garantir as cestas básicas, de garantir o auxílio a essa população mais necessitada por conta dessas questões econômicas, as contratações temporárias, enfim, o próprio funcionamento dos hospitais. Porque nós temos regras claras no artigo 73, precisa reconhecer o estado de calamidade pública, precisa de um reconhecimento disso pela própria Assembleia Legislativa, por força do que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o agente político, o prefeito, a prefeita, não corra nenhum risco de depois ter incidido em condutas vedadas. Mas, como eu digo sempre, a UVB está aí com o seu competente corpo jurídico, antes de tomar o vereador, a vereadora, o pré-candidato, a pré-candidata, qualquer decisão, praticar qualquer ato, pode contar com o presidente Gilson, com a sua experiência, e o competente corpo jurídico da UVB para orientar na tentativa de encontrarmos juntos essa necessária conciliação entre a assistência, os programas sociais, sem que isso evidencie qualquer conduta vedada, qualquer abuso de poder econômico. Tá, ok. Lembrando só, ainda está em discussão, em pauta no Congresso, e sendo em comissões aí avaliando a questão da regulamentação da identidade digital no Brasil, né? Que é considerado chave aí para uma série de questões, inclusive até de responsabilização sobre questões, publicações na internet, acesso a alguns serviços públicos também que mereçam sigilo, privacidade, né? Então, isso, quem sabe, vem andar mais rápido agora, já que nessa pandemia a gente percebeu que o poder público, que já avançou digitalmente, mas muito poder público, muito serviço público não tinha avançado o suficiente. Nós vemos aí que o próprio Congresso Nacional teve que rapidamente ir atrás de formas de votação online. E apesar também, presidente Gilson, o senhor sabe que eu sou um ativista da comunicação legislativa, mas eu sempre falo, olha, em vez de reformar o prédio da Câmara Municipal, da Assembleia, invista no site, invista nos processos digitais, porque hoje a casa digital ela acaba sendo mais visitada do que a casa física, né? Então, tem essa questão. Mas, enfim, a gente precisa agora encerrar o nosso debate. Me comprometi em terminar meio-dia. Agora já são 12:04. Eu vou dar uma palavrinha final para o... Sim, Joelson. Não, eu digo, eu estou lamentando a necessidade de encerrar esse tão nosso rico debate. Estava aprendendo muito aí com você e com o nosso presidente Gilson. Não, então, exato. Eu acho que a gente pode programar outros aí, nessa parceria Pró-Legislativo UVB. O importante é que a gente são vários temas que nós falamos aqui hoje, né? São várias pontas que nós tiramos de importância de evolução do processo eleitoral digital, e desse momento político também que nós estamos vivendo e da gestão pública. Mas a gente pode explorar isso melhor em outros webinários, que o interessante é também que é bom que fique o desejo para outros, né? Isso é mais interessante. Então, vou dar a palavra final para o presidente Gilson encerrar aqui o nosso evento de hoje. Tudo bem. Sérgio, primeiro tenho que te agradecer mais uma vez, e o pouco que eu sei dessas mídias digitais aí foi contigo. Nós temos uma parceria há muito tempo já, e eu aprendi muito, e a UVB ganhou muito com a tua presença e com a tua participação, te agradeço. O doutor Joelson, ele vem dar aula para nós, né? Isso é um brilhante advogado, um amigo, acima de tudo, também, e está à disposição dos vereadores do Brasil. Ó. Tem muita questão esse ano das eleições aí, que depois da eleição nós vamos dar o telefone do doutor Joelson para vocês se defenderem lá em Brasília. E tenho certeza que serão bem defendidos. Porque ele tem essa vivência, como advogado, como alguém que passou pelo TSE, e conhece, na prática, a vivência de cada vereador e cada vereadora. Então, eu quero parabenizar, agradecer a oportunidade, vamos fazer mais, sim, e quem ganha com isso, eu sempre digo, são os vereadores, a sociedade tem que ganhar com as nossas participações, com as nossas ideias, com as nossas atitudes. Então, eu fico muito feliz, doutor Joelson, estamos juntos, muito obrigado pela aula que nos desse, das condutas vedadas ao vereador que solicitou aí. Eu diria o seguinte, ó, não distribui. Se distribuir, faça com que as pessoas não divulguem essa distribuição, porque logo, logo o doutor Joel vai ter trabalho para te defender em Brasília, aí, porque alguém vai pedir a cassação do teu mandato.
o vereador que solicitou antes. E, mais uma vez, o Sérgio, obrigado. Vamos continuar essa parceria sempre aí, porque realmente é extremamente importante essa aproximação que nós fizemos com os nossos vereadores, com as nossas vereadoras, com as câmaras de vereadores. A comunicação é tudo. Eu tenho defendido, depois que conheci o Sérgio, tem muita Câmara de Vereadores que não tem site ainda. Tem Facebook, mas não tem o site, não tem as questões oficiais da Câmara não são divulgadas. E eu sou uma pessoa que bato muito nisso, porque o vereador tem que, sim, levar uma boa comunicação, a comunicação do mandato, que é diferente da comunicação eleitoral, é levar para a população o conhecimento do que acontece no mandato e também no Poder Legislativo. Então, vocês dois aí, meu muito obrigado, foi uma honra ter participado com vocês aí, e um privilégio, com certeza. Tá ok, muito obrigado a todos. Encerro aqui com o site da UVB, para quem teve a oportunidade de conhecer a UVB hoje. Aqui está o site de acesso da entidade. Muito obrigado, doutor Joelson, muito obrigado, Gilson, e até o próximo debate. Um abraço.